A juiz esclarece. Uma das providências que por vezes surge e que é um bocado diferente das restantes, não é propriamente um conflito entre pais ou entre representantes da criança, é uma providência que visa restabelecer o convívio da criança com ascendentes, com irmãos, com pessoas de especial referência afetiva da vida da criança. Acontece muitas vezes que os pais separam-se e cortam o contacto da criança, aquele que fica a residir com a criança, corta o contacto da criança com os elementos da família paterna, os avós, os tios, outros elementos que possam ter sido relevantes na vida da criança. Poderá acontecer também que mude de residência e não mantenha o contacto com outras pessoas com quem que eram importantes para a criança, tais como vizinhos, com quem a criança se relacionasse afetivamente e que fossem estruturantes para o seu desenvolvimento, padrinhos, madrinhas. Portanto, muitas vezes acontece que a criança é impedida de conviver com essas pessoas. E essas pessoas, se forem de facto pessoas de especial referência da vida da criança e quiserem ver restabelecido esse convívio, poderão vir requerer ao Tribunal de Família e Menores a instauração de uma providência que vise precisamente no interesse da criança restabelecer esse convívio. Essa providência pode ser instaurada e encontra-se, sobretudo, prevista para ascendentes, avós, irmãos, mas abrange também, tem-se entendido que outras pessoas, que não os irmãos e os ascendentes, outras pessoas de especial relevância afetiva da criança poderão vir pedir, instaurar essa providência. Também a criança com idade superior a 12 anos poderá fazê-lo. O Ministério Público, se lhe chegar conhecimento de uma situação dessas em que a criança está privada de conviver com uma pessoa que é importante para o seu desenvolvimento, poderá ele próprio vir instaurar essa providência. Portanto, há uma panóplia de sujeitos processuais que podem vir requerer a instauração dessa providência que visa restabelecer convívios. Isto acontece quer quando os pais estão separados, quer por vezes quando os pais ainda estão juntos, vivem com a criança, mas por razões relacionadas com desavenças pessoais, desentendem-se com outros familiares e impedem que a criança conviva com esses familiares, ou impede que esses familiares convivam com a criança. Também nessas situações em que não há ruptura familiar, digo, relativamente à criança e aos seus pais, em que os pais vivem juntos, a criança vive com eles, mas a criança é impedida de conviver com os avós ou com os tios. Também nessa situação, essa providência poderá ser instaurada com vista ao restabelecimento dos convívios da criança com as pessoas que lhe são caras, que lhe são afetivamente relevantes, que são especiais no crescimento da criança, que até ali tiveram sempre presentes, que tiveram um envolvimento da ordem, que representam referências para a criança. Os pais ou os representantes da criança não podem, pois, privar a criança devido a desavenças familiares ou pessoais que tenham, privar a criança, castigar a criança com a privação do convívio com essas pessoas das quais se afastaram. A criança é um ser autónomo, tem afetos que têm de ser preservados. Se vier a ser reconhecido que aqueles afetos foram essenciais, relevantes, que ajudaram a estruturar a criança, que são importantes para a criança, o juiz, afinal, irá determinar o restabelecimento de tais convívios. E, como disse, pode abranger madrinhas, padrinhos, vizinhos, enfim, pessoas relativamente às quais há um corte de relações independente da vontade da criança que pretende continuar a relacionar-se com essas pessoas para quem esse convívio é benéfico. Nessas circunstâncias, o juiz não há uma tramitação específica para essas providências. O que geralmente acontece é que o juiz convoca
os intervenientes para ver se é possível chegar à composição amigável do litígio. Portanto, pretende-se que, embora os adultos mantenham o seu conflito entre eles, não privem a criança de conviver com as pessoas que são essenciais ao seu desenvolvimento e, se não for alcançado esse acordo, poderá haver lugar à audição da criança para poder exprimir a sua posição relativamente a essa questão, em que termos é que a criança, portanto, para apurar qual é a posição da criança em relação a essa pessoa que se diz privada do convívio da criança, ver se para a criança é essencial, ver para a criança, enfim, perceber qual é a relevância daquela pessoa na vida da criança e se o juiz, afinal, depois de produzidas todas as provas, chegar à conclusão que esse convívio era benéfico, irá impor o restabelecimento do mesmo. Poderá haver lugar, no caso de desacordo, à produção, à remessa das partes para a audição técnica especializada, ou, portanto, para entrevistas junto da assessoria técnica do tribunal para ver se é possível chegar a bom termo nas negociações e focar no interesse da criança no sentido de obter-se um acordo relativamente ao diferendo. Se tal não for possível, haverá depois uma fase de alegações, haverá lugar à produção de prova e, no final disto tudo, de produzida a prova, de colhida a posição de todos os intervenientes, de colhida a posição da criança, haverá lugar, portanto, à sentença, à prolação da sentença, que determinará ou não, em função sempre do superior interesse da criança, o restabelecimento desses convívios. Cumpre aqui salientar que, embora possa ser suscitada a intervenção do Ministério Público para instaurar esta providência, há que ter em conta que o Ministério Público não representa nem tios, nem pais, nem padrinhos, nem pessoas que se digam afetivamente ligadas à criança. O Ministério Público, quando instaura uma providência, nomeadamente esta, tem de chegar à conclusão que é o que melhor acautela o interesse da criança. E, por isso, se alguma das pessoas privadas do convívio da criança se dirigir aos serviços do Ministério Público para que o Ministério Público intervenha, e se o Ministério Público, no âmbito das suas atribuições, concluir que não é do interesse da criança instaurar aquela providência, não irá fazer, precisamente porque, como já disse, o Ministério Público não representa interesses particulares dos adultos que se dizem lesados porque não convivem com a criança. O Ministério Público age em representação da criança e, por isso, para instaurar a providência, deve previamente chegar à conclusão de que aquela criança está a ser prejudicada pelo facto de não conviver com aquela pessoa. E só nessa situação é que o Ministério Público intervirá. E relativamente a esta questão, penso ter dito o essencial. Bem-aja pela atenção.